Sendo seres alienígenas e os mais poderosos que já apareceram em Naruto, desde o surgimento da Kaguya lá no final de Naruto Shippuden, ficou difícil de acreditar que meros humanos seriam capazes de derrotar criaturas tão poderosas, mas, algum tempo depois, novos Otsutsukis apareceram, e se a Terra está intacta até hoje, significa que sim, por incrível que pareça, os humanos voltaram a derrotar esses seres, e é exatamente por esse motivo que no vídeo de hoje nós falaremos aqui sobre como foi a morte de cada membro do clã Otsutsuki, beleza? E olha, é uma morte melhor que a outra. Então, sem mais enrolação, já deixa o seu like e bora pra esse vídeo. Bom, e se você não sabe, os Otsutsukis são uma criatura muito poderosa que vem do além, ou seja, é extraterrestre. E a missão deles é passar de planeta em planeta, plantando uma árvore divina e assim sugando todos os recursos naturais desse planeta até que essa árvore gere um fruto e eles consumam para ganhar muito poder. A relação dos Otsutsukis com o planeta Terra começa especificamente com Kaguya Otsutsuki, até porque ela, junto a Ishiki Otsutsuki, vieram até a Terra a fim ali de plantar e colher o fruto de árvore divina. Porém, Kaguya, quando descobriu que seria oferecida a árvore divina para que Ishiki pudesse colher o fruto, acabou traindo Ishiki e ficando na Terra. E bom, na Terra ela acabou sendo capturada pelos homens do Imperador, o Tenji, e assim com o tempo teve um romance com esse Tenji. E desse romance acabou nascendo os filhos da Kaguya, Hagoromo e Hamura Otsutsuki. Porém, antes mesmo de Hagoromo e Hamura nascer, quando a Kaguya estava grávida, acabou acontecendo um conflito entre os imperadores ali da região, e assim Kaguya usa os seus poderes, acaba assustando todos à volta e sendo perseguida. Então, perseguida e prestes a ser capturada novamente, só que dessa vez para morrer, Kaguya acaba comendo o fruto da árvore divina e assim se torna a entidade super poderosa que conhecemos. E com esse poder e agora contra os humanos, Kaguya acabou colocando todo mundo no Tsukuyomi infinito e se tornando a imperadora da Terra. Porém, esse vídeo aqui é pra falar sobre como que foi a morte de cada Otsutsuki. Então, temos aqui a primeira morte da Kaguya. Até porque a Kaguya, por ter comido o fruto da árvore divina, ela acabou não sendo capaz de morrer, tá ligado? A Kaguya não se morre, só dá pra selar a Kaguya. Então, falando aqui do primeiro selamento da Kaguya, bom, o tempo foi passando e os filhos da Kaguya, Hagoromo e Hamura Otsutsuki, acabaram percebendo o problema que a sua mãe havia criado ali na Terra. Até porque ela tava colocando as pessoas em um estado de transe e oferecendo ali o corpo dessas pessoas para reabastecer a árvore divina. Porém, os filhos da Kaguya acabaram se voltando contra a sua mãe e após alguns treinamentos dos Otsutsukis, especificamente com os sapos do Monte Myobuku, tanto Hagoromo contra Hamura uniram ali as suas forças e conseguiram combater a sua mãe Kaguya, assim selando elas com a técnica do Shibaku Tensei. Porém, é interessante observar que esse selamento, esse Shibaku Tensei, acabou se transformando na própria lua. E é exatamente dessa forma que aconteceu o primeiro selamento da Kaguya Otsutsuki. Shibaku Tensei! Falando agora do segundo selamento da Kaguya, até porque ela aparece de novo em Naruto Shippuden, bom, ao voltar à vida, como vocês sabem, Kaguya teve uma bela luta ali contra o time 7. Porém, no final dessa luta, o time 7 conseguiu unir todas as suas forças, onde Kakashi chegou ajudando no combate com o seu Susanoo o Perfeito, a Sakura com seus poderes medicinais, os seus poderes de suporte, e por fim, Naruto e Sasuke unindo os seus poderes Yin Yang recebidos por Hagoromo Otsutsuki, acabaram conseguindo selar Kaguya novamente. E foi dessa forma, no final de Naruto Shippuden, que Kaguya teve a sua segunda morte. Mas vale citar que na primeira morte, como vocês podem ver aí nas imagens, Kaguya acabou soltando parte da sua vontade que se materializou como o Zetsu Preto. Então, no decorrer da história, Zetsu Preto manipulou vários ninjas de Naruto para essa segunda vinda de Kaguya, que por fim acabou sendo selada por Naruto e Sasuke. 起爆転生蔵の祖であるわらわが破れるとはなぜだ
Bom, e como vocês perceberam aqui, a gente vai seguir de forma cronológica com os Otsutsukis que apareceram na história. Então, agora chegou a vez de falarmos da morte do Hagoromo Otsutsuki e da morte do Hamura Otsutsuki. Após o selamento da Kaguya Otsutsuki, vale citar que Hamura vai viver na lua a fim de se certificar que a sua mãe nunca escape, enquanto Hagoromo permanece na terra como o Jinchuriki do 10 Caudas e como o sábio dos 6 caminhos, onde nessa época Hagoromo teve 2 filhos, Indra Otsutsuki e também Ashura Otsutsuki, onde a morte de Hagoromo acontece quando ele já está bem idoso por uma doença um tanto quanto misteriosa. Aliás, tem tanto ninja em Naruto que já morreu de doença misteriosa que em breve eu vou fazer um vídeo aí pra gente só de ninja que morreu de doença misteriosa. Mas enfim, antes de morrer, Hagoromo separa o chakra do 10 Caudas de seu corpo e transforma ali em todas as 9 bijus, criando assim as 9 entidades que foram muito mostradas em Naruto e Naruto Shippuden. E em seu leito de morte, ele acaba escolhendo Ashura Otsutsuki como seu sucessor, até porque ele estava em dúvida durante a sua vida se escolheria Indra ou Ashura, mas no fim ele acaba escolhendo Ashura, onde a partir daí se inicia ali a revolta dos irmãos e acaba gerando a guerra multigeracional entre o clã Senju e o clã Uchiha, até porque eles são os progenitores desses clãs. E mesmo após sua morte, vale citar que o chakra / consciência de Hagoromo permanece vagando pelo mundo, tanto que ele acabou aparecendo ali no final de Naruto Shippuden e auxiliando Naruto e Sasuke para selar a sua mãe novamente, ok? Já Hamura Otsutsuki acabou morrendo de forma um tanto quanto misteriosa, até porque, indo morar na lua junto com parte ali do seu clã, do seu povo, ele acabou vivendo lá por muito tempo e também morreu de velhice, onde vale citar que no fim de sua vida ele ainda conseguiu despertar o Tensengan e presenciar ali as guerras que aconteciam entre os povos na lua, né, que deram origem aí à família primária e secundária. Mas enfim, infelizmente a morte ali do Hamura não foi mostrada, a morte do Hagoromo foi de uma doença misteriosa e a gente sabe que os dois já morreram bem velhos. 兄者、俺は母上と一緒にいようと思う。そして俺たちを守るために母上は母上なりの思いがあった。たまには遊びに来い。そんな遠い場所じゃない。 Sobre os filhos do Hagoromo, Indra e Ashura, bom, infelizmente nunca foi revelado como que foi a morte nem de Indra e nem de Ashura, até porque muito pouca coisa foi mostrado sobre eles tanto no mangá quanto no anime, e muito provavelmente eles acabaram perecendo em combate em meio a um conflito e rivalidade que existia entre si, até porque Indra acabou sendo muito manipulado pelo Zetsu Preto e deu origem ali ao clã Uchiha, enquanto o Ashura vivia ali com o povo que ficou descendente ali de Hagoromo e acabou dando origem ao clã Senju e ao clã Uzumaki. 絆とは多くの苦楽を共にし初めて生まれるものだ。だが絆なき力はいずれ世界に災いを起こす。これよりお前にわしの力を託す。 Bom, e lembra que eu falei pra vocês que o Hamura acabou indo pra lua com parte do seu povo? Então desse povo acabou aparecendo mais um Otsutsuki muito interessante e poderoso, e especificamente no filme The Last Naruto, que é o Toneri Otsutsuki. Então, sobre a morte de Toneri Otsutsuki, bom, antagonizando o filme The Last, Toneri acabou despertando ali o Tensengan, sendo essa uma evolução do Byakugan e assim sendo o vilão daquele arco. Até porque Toneri, para despertar o Tensengan, teve que pegar o Byakugan da Hanabi Hyuga, irmã da Hinata, enquanto ele também tramou ali uma espécie de casamento forçado com a Hinata para poder dar início a uma linhagem. Porém, ele acabou batendo de frente ali contra o atual marido da Hinata, Naruto, e assim deu um embate muito interessante, onde Toneri, depois de muito esforço e demonstrar bastante poder, acabou sendo derrotado pela dupla Naruto e também Kurama, onde depois dessa batalha duríssima, Narutinho acabou solando esse vilão e salvando tanto ali a Hanabi quanto a Hinata. E uma correção factual é que Toneri não morre no filme, ele acaba sendo derrotado, mas sobrevive, onde muito tempo depois, em Boruto, ele é selado por Urashiki Otsutsuki por tempo indeterminado. Mas vale citar que a surra que o Naruto deu no Toneri é muito maneira.
Algum tempo depois, já na geração de Boruto, durante o arco dos exames Chunin, surge um novo trio de Otsutsuki, sendo Urashiki, Momoshiki e Kinshiki, onde eles vieram até a Terra atrás da Kaguya e o fruto divino que ela foi designada para pegar, já que desde quando ela veio até a Terra já se passaram 1 milênio e nada dela aparecer, onde ao perceber que Kaguya havia sido derrotada e Shiki havia desaparecido, eles decidem por eles mesmos capturar o chakra do 10 caudas que estavam espalhados entre as bijus. Então nesse trabalho, eles acabaram sequestrando o Naruto e levaram o Naruto para outra dimensão, assim a fim de extrair a Kyuubi, onde Sasuke, Boruto e os Kages partem para resgatá-los. Vale citar que os ninjas que sequestram o Naruto é basicamente o Momoshiki e também o Kinshiki, onde eles entram numa luta muito interessante com Sasuke e os Kages, que vão até essa dimensão para pegar Naruto de volta e Kurama, juntamente, é claro, com o protagonista do anime, Naruto. Os Kages, junto com Sasuke, acabam enfrentando ali de primeira instância Momoshiki contra Kinshiki, porém, quando a luta fica mais acirrada, Kinshiki acaba sendo absorvido pelo Momoshiki e a partir daí, Momoshiki entra numa transformação muito interessante. Porém, é a partir daqui que se inicia a morte desses dois Otsutsukis. Até porque Kinshiki acaba morrendo quando vira ali um fruto para o Momoshiki ficar mais poderoso. E quando o Momoshiki fica mais poderoso, ele entra numa luta muito interessante e épica, inclusive uma das melhores lutas até hoje de Naruto, contra Naruto e Sasuke, onde após juntarem os seus poderes e mostrar o quão forte eram, Naruto e Sasuke acabam ali conseguindo solar o Momoshiki e pra fechar com chave de ouro, Naruto e Boruto fazem um Rasengan gigantesco e assim esse trio, Naruto, Sasuke e Boruto, acabam conseguindo derrotar Momoshiki Otsutsuki, que havia acabado de absorver Kinshiki Otsutsuki. E foi assim que foi a morte dos dois Otsutsukis. Porém, vale citar que Momoshiki Otsutsuki, antes de morrer, acabou colocando um karma no Boruto, onde esse karma acabava ali conseguindo compactar todas as informações genéticas do Momoshiki, e assim, hoje, atualmente, Momoshiki vive no karma dentro do Boruto. Então, vale citar que aí o Momoshiki acabou não morrendo 100%. Agora ele tá lá dentro do Boruto com o karma. Falando agora sobre como que foi a morte do outro Otsutsuki que sobrou do trio, o Urashiki, inclusive um dos meus Otsutsukis favoritos. Bom, Urashiki, após a queda de seus companheiros, ficou obcecado em roubar o chakra de Naruto. Sabendo que teria dificuldades no presente, ele então tem a ideia de voltar para o passado e capturar o Naruto ainda jovem, mas Sasuke estava rastreando seus passos. Então, o Uchiha junto com Boruto viajam ao passado para impedir os planos do Otsutsuki. No período, Naruto estava treinando com Jiraiya. Urashiki precisava então enfrentar Naruto, Jiraiya, Boruto e também o Sasuke. E mesmo com os poderes bem interessantes do seu Rinnegan, Urashiki encontra ali algumas dificuldades contra esse quarteto, onde como último recurso do combate, ele consome todo o chakra que tinha acumulado ali em sua cabaça e simplesmente devora os seus 2 olhos para assim ele conseguir ativar uma forma final e quem sabe derrotar Naruto junto com o Boruto. Porém, o poder do protagonismo de novo se sobressai, já que, após algumas investidas de Naruto e Sasuke, e também a junção dos poderes do Boruto com o Naruto do passado, ambos criam um Rasengan gigantesco e colocam um fim nessa ameaça que era Urashiki Otsutsuki, sendo assim, derrotando o vilão. E vale citar que pra mim ali o Urashiki é um dos Otsutsukis mais legais, só que a morte dele é uma das mais zoadas, é bem galhofa, e é certo que o Boruto e o Naruto quando jovem não tinham poder o suficiente pra derrotar um Otsutsuki desse nível, mas enfim.
Lembra de um passado remoto onde a Kaguya chegou na Terra com outro Otsutsuki e traiu ele? Esse outro Otsutsuki é basicamente Ishiki, que acabou sobrevivendo à traição de Kaguya e muito tempo depois voltou com tudo para completar os seus planos, onde o poder de Ishiki é tão vasto que ele acabou não tendo mais o seu corpo original. Porém, ele entrou como uma espécie de bactéria num sacerdote chamado Jigen e apesar de resistir, Jigen acabou com o tempo sendo controlado e dominado pelo chakra ali, pelo poder de Ishiki Otsutsuki. Mas apesar de todas as melhorias de poder que Jigen acabou tendo, o corpo de Jigen é frágil o suficiente para não suportar canalizar 100% do chakra de Ishiki, então ele acabou tendo ali de forma primária um poder um tanto quanto limitado. Mas mesmo limitado, Ishiki passa o rodo em Naruto e Sasuke, os dois shinobis mais fortes da história, selando Naruto e deixando Sasuke à beira da morte, protagonizando aí uma luta muito interessante que inclusive a galera reclama muito que nela o Naruto e o Sasuke estavam nerfados. E na minha opinião tava mesmo, porque da forma que o Naruto e o Sasuke lutou contra o Momoshiki, eles deveriam ter lutado pelo menos contra Jiren. Depois dessa luta, Ishiki precisava descansar, até porque o corpo de Jigen estava um tanto quanto debilitado. Vale citar que nesse período, Kashin Koji aparece ali ajudando a Terra contra a ameaça que era Jigen, onde Koji acaba derrotando Jigen e obriga Ishiki a ressurgir por completo, porém no mesmo corpo recipiente um tanto quanto defeituoso, até porque o processo ali de karma que o Amado estava fazendo para o Ishiki ainda não estava completo, onde o corpo adequado por Ishiki era basicamente o de Kawaki, Kawaki esse que estava sob posse e proteção do Naruto. Dessa forma, Ishiki conseguiu mais uma evolução, ganhando um pico de poder por curto período e atropelando Kashin Koji. Sem impedimentos, Ishiki agora ruma para Konoha para capturar Kawaki e recuperar o seu recipiente perfeito. E sendo com certeza o vilão mais poderoso que já apareceu em toda a obra, Ishiki aniquila qualquer um que entra em sua frente, onde uma luta épica acaba acontecendo de novo entre Naruto e Sasuke junto com Boruto e Kawaki contra Ishiki, e dessa vez Ishiki amassa o Sasuke de uma forma extremamente humilhante e Naruto acaba ficando à beira da morte após também ser derrotado. Porém, no último segundo, Kurama fala que tem um plano de auto-sacrifício. Esse plano é o modo Baryon, onde Naruto, achando que ele morreria ao utilizar o modo Baryon, até porque o modo Baryon, como vocês sabem, é um poder que acaba drenando todo o chakra e energia vital, tanto do usuário quanto da Biju, embora que na verdade fosse só da Biju, mas Kurama falou que foi do usuário também para o Naruto. Naruto acaba utilizando todo esse poder e conseguindo fragilizar bastante Ishiki Otsutsuki, que mesmo poderoso e derrotando Naruto, Ishiki está por um pouco ali do seu corpo não sustentar mais manter o seu poder. E quem finaliza Ishiki, por incrível que pareça, acaba sendo Kawaki, até porque debilitado e com o tempo se esgotando, Ishiki precisa urgentemente do seu receptáculo. Ele tenta forçar o karma em Kawaki, mas é enganado e fica sem opções. E com o limite vital atingindo, Ishiki acaba se desintegrando após ser enganado pelo Kawaki e finalmente a Terra se livra dessa ameaça. E foi desse jeito a morte de cada membro do clã Otsutsuki. E eu queria saber a sua opinião. Qual que é o seu Otsutsuki favorito? Qual Otsutsuki teve a melhor morte de todas? Porque as mortes dos Otsutsuki são um tanto quanto questionáveis, né? A galera acaba questionando. Então comenta aí qual foi a melhor e a pior morte de Otsutsuki. Comenta aí também qualquer coisa que você queira pra apoiar o vídeo, valeu? Deixa o seu like, não se esqueça de deixar o like e também se inscrever ativando o sininho para não perder nenhuma novidade. Aqui na sua tela tá mais alguns vídeos aqui do Radar Anime, tem muito conteúdo interessante, então se inscreva aí e fique por dentro, ok? Por aqui eu vou indo nessa, espero que você tenha gostado do conteúdo, até a próxima e fui!